Olá pessoal, estamos de volta com mais uma temporada do podcast Economia Explica. E nesta temporada temos uma novidade. Além dos episódios em áudio, agora vocês também vão poder nos acompanhar em vídeo. Então, sejam bem-vindos a mais uma temporada onde a gente vai discutir temas relevantes sobre a economia da nossa cidade, da nossa região e do Brasil. Eu me chamo Paulo e sou estudante do curso de Economia do Campus Central da UERN. Então sejam bem-vindos a mais uma temporada do nosso podcast. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o Mossoró Cidade Junina e os seus impactos econômicos para a nossa cidade e a nossa região. E para falar sobre esse tema extremamente importante, a gente convidou para participar do episódio de hoje o professor Léo Vigildo Cavalcante de Albuquerque Neto. Ele que é economista, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERN, coordenador diretor da faculdade, é professor doutor, em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade de Salamanca e tem vasta experiência na área de gestão, tanto pública como também em pesquisas envolvendo assuntos econômicos. E ele que conduziu uma pesquisa muito importante que repercutiu bastante no nosso município, nas redes sociais e na mídia de modo geral, que foi sobre os impactos socioeconômicos do Mossoró Cidade Junina. Então, professor Léo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui, né? Abordar um tema que é significativo, principalmente quando falamos em evento. Para que você tenha uma ideia, esse trabalho a gente já vem desenvolvendo desde 2017 com vários outros professores, a professora Elza, a professora Genivalda, o professor Etevaldo agora também. E, de certa forma, significa analisar de uma forma, digamos assim, bem mais realista o que efetivamente o evento desenvolve e atinge a sociedade de uma outra forma. Para que você tenha ideia, dentro desse turismo de evento, ela movimenta 52 atividades distintas, né? Então, vai desde setor de serviços, até mesmo a questão relativa à compra de equipamentos, à compra de produtos que estão na cadeia produtiva, digamos assim. Então, o primeiro trabalho que nós desenvolvemos foi em 2017, para que você tenha uma ideia, tivemos uma média de cerca de 700 mil pessoas participando. Então, você pode até dizer, mas esse valor é significativo? Sim, se a gente for pegar a população de Mossoró, naquela época, em 2017, era praticamente quase 2,5 vezes a população. O ano passado também fizemos um levantamento, deu aproximadamente 1.300.000 pessoas participando. Então você tem o quê? Praticamente multiplicado por 5 nos últimos 5 anos. Então a gente fala com propriedade dos impactos que isso vai trazendo, seja no setor hoteleiro, no setor de bares, restaurantes, nos setores correspondentes, por exemplo, a questão das quadrilhas, né? Então, o Mossoró Cidade Junina não é especificamente somente o palco, vai muito mais além do que especificamente a questão relativa à apresentação dos shows. Para que você tenha uma ideia, a metodologia trabalhada por nós, ela visa o antes, o durante e o pós-evento, né? Então é importante porque a gente consegue aferir com precisão tudo o que circulou na economia e o que gerou em termos de emprego. Segundo o nosso levantamento, no ano de 2023, foram gerados cerca de 7.200 empregos, né? Diretos e indiretos. Foi o segundo maior
número de empregos gerado em toda a cadeia produtiva do São João, perdendo única e exclusivamente para Caruaru, que gerou cerca de 15 mil empregos, né? E em termos de volume geral, para que você tenha uma ideia, se gerou em torno de 290 milhões de reais aos cofres, né, digamos assim, no município. É interessante a gente também fazer uma análise de que boa parte do estudo que nós fizemos também a questão de um cenário. Então, promovemos a realização de um cenário. Esse cenário foi apresentado à Prefeitura de Mossoró e com a apresentação desse cenário, a Prefeitura já conseguiu, inclusive, um aporte de cerca de 1,5 milhão de reais, ou seja, justamente com a venda dos camarotes, com a possibilidade de exploração econômica do evento. E a perspectiva é de que nos próximos anos ela vai incorporando uma série de medidas que nós determinamos, assim, em termos de estudo, para que a prefeitura não possa mais tirar dinheiro do bolso, mas sim arrecadar. Para que você tenha uma ideia, a prefeitura de Campina Grande recebe hoje 15 milhões de reais, ou seja, não tira, recebe 15 milhões de reais. E a prefeitura de Caruaru, cerca de 25 milhões de reais, recebe somente com o direito à exploração no que diz respeito à venda dos espaços e a cessão no que diz respeito ao uso de exclusividade de determinadas bebidas. No caso, esse valor que o senhor cita, que já foi arrecadado, já é para o Mossoró Cidade Junina desse ano. Isso, exatamente. Já com base na pesquisa que foi desenvolvida. Isso. Esse 1,5 milhão de reais, para que você tenha uma ideia, foi feito somente, digamos assim, entrou nos cofres públicos somente no direito à exclusividade dos camarotes, né, que foram alocados no Estação das Artes. Porém, há uma possibilidade muito grande no que diz respeito ao desenvolvimento de outros produtos e outras áreas. Nesse mesmo estudo, para que você tenha uma ideia, se houvesse o fechamento da área da Estação das Artes e a venda da exclusividade por parte de uma determinada marca, aí é óbvio que significa uma cerveja, um suco, uma água, um destilado, que valeria mais ou menos a 4 milhões de reais. Então, para que você veja, já estamos precificando o valor no que diz respeito à exploração da área do Mossoró Cidade Junina. E se a gente for abordar em outros pontos, né, é importante mostrar de que tem muito mais possibilidade de haver uma arrecadação maior por parte da prefeitura. É claro que esse ano, por ser um ano eleitoral, né, então obviamente a gente verifica que há uma prudência em relação à exploração mais comercial do evento. Ótimo, a gente já percebe que o senhor traz números, né, relevantes, números grandes e que já apresentam um panorama do resultado da pesquisa, mas eu acho que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, eles querem entender também um pouco como começou, né, esse projeto, de onde surgiu essa ideia de realizar essa pesquisa e de trazer a universidade para estar dentro desse âmbito do debate do desenvolvimento econômico da cidade mediante o evento Mossoró Cidade Junina. Bom, inicialmente foi uma demanda da prefeitura, né? Na época o seu secretário de planejamento, Aldo Fernandes, né? Irmão do nosso ex-reitor Pedro Fernandes, que nos procurou para avaliar de perto o que movimentava a economia do Mossoró Cidade Junina, né? Então, para que você tenha uma ideia, a prefeitura acordou tarde, digamos assim, porque somente na 21ª edição é que nos procuraram, né?
E aí a grande intenção dele era verificar o quanto circulava, verificar a questão digamos, da rentabilidade do evento e se de certa forma aquilo condizia com o investimento realizado pela prefeitura. Então, para que você tenha uma ideia, a prefeitura gastou no ano de 2017 pouco mais de 4 milhões de reais. Aí você diz, poxa, mas isso é muito. E na realidade provamos que na realidade que não era muito. O quanto ela movimentava, para que você tenha ideia, circulou cerca de 12 milhões de reais na época, né? Movimentava um lado para que as pessoas não vejam, por exemplo, as quadrilhas. As quadrilhas, para que você tenha uma ideia, uma quadrilha tradicional, ela gasta em torno, pelo menos com dado no ano passado, cerca de 90 mil reais para ser colocada lá em palco. Cada quadrilha. Cada quadrilha, né? E cada quadrilha tem em torno, juntando desde o pessoal de apoio, até mesmo costureira, aquelas pessoas que fazem todo o trajeto, em torno de 1.000 pessoas, para você ter uma ideia. Já uma quadrilha estilizada gasta em torno de 150 mil reais. Ou seja, então tudo isso movimenta o quê? O comércio de aviamentos, o comércio de tecido, a série de outras atividades que, de certa forma, o público não vê, não percebe, não consegue visualizar, de certa forma, como é que isso movimenta. Então, imagine o seguinte, tivemos até o ano retrasado cerca de 150 quadrilhas, vindo de todos os lugares, de todos os estados do Nordeste para vir se apresentar. Então, isso significa o quê? Significa que essas quadrilhas vão gastar no que diz respeito à alimentação, deslocamento, hotelaria, ou seja, então você tem basicamente o chamado setor hoteleiro em sua magnitude com todo o processo de lotação. Para que você tenha uma ideia, é certo que o nosso parque hoteleiro é pequeno, né? Temos apenas cerca de 1.000 apartamentos e cerca de 3.000 leitos. Então é fácil quando você escuta as pessoas, já lotou, mas em compensação só temos 3.000 leitos, ou seja, mesmo assim você tem o quê? A questão das escolas que recebem para essas pessoas que vêm para a quadrilha, você tem a casa de familiares, você tem aluguéis através de aplicativos, então você consegue movimentar uma quantidade grande de pessoas. Para que vocês tenham uma ideia, nós conseguimos catalogar pessoas de 18 estados diferentes e cerca de 152 municípios, né? Então você consegue fazer com que você dinamize a economia de certa forma, assim, de forma significativa. Entretanto, como eu falei ao prefeito e a todo o pessoal que esteve na apresentação desse nosso estudo lá na CDL, nós temos um problema em termos de capilaridade. Por quê? Cerca de 95% das pessoas que vêm para Mossoró, cidade junina, são do Rio Grande do Norte e do Ceará. Então, quer dizer, ainda falta muito a questão da divulgação, falta muito ainda a questão de você traçar um perfil digamos assim, de pessoas que venham gastar mais. Ou seja, então, para que você tenha uma ideia, a gente tem um valor médio do turista que ele gasta em torno de 330 reais. Então, isso é muito pouco. Se a gente for pegar, por exemplo, Salvador, o gasto médio de um turista no carnaval lá é em torno de 5.000 reais. Então, quer dizer, temos que alcançar novos nichos, fazer uma promoção no que diz respeito a novos tipos de turistas que venham agregar mais em termos de valores. Já que a gente tem um número pequeno no que diz respeito a acomodações,
que essas pessoas que possam vir tenham capacidade de gastar mais e, obviamente, gerar mais receitas para os promotores e para os agentes produtivos do evento do Mossoró Cidade Junina. Bom, fica claro, né, facilmente a importância da pesquisa, mas assim, a gente percebe que todo ano é a mesma história. Quando se fala em Mossoró Cidade Junina, que envolve recursos públicos, tem aquela discussão se é de fato necessário, se não é, e a gente percebe que uma pesquisa desse tipo vem de fato para mostrar os dados reais, como o senhor falou, né, que as pessoas não sabem o quanto que circula na cidade com relação ao evento. E aí vem a grande questão: qual foi a metodologia utilizada, quais são os parâmetros, né, de confiabilidade que vocês trazem para comprovar esses números? Como é que essa pesquisa ela foi desenvolvida? Bom, essa pesquisa ela tem um viés em termos de confiabilidade de 95%. Né? Ela é realizada baseada especificamente no que trata a Organização Mundial do Turismo, né? E que leva em fato 5 elementos. Primeiro, a questão do deslocamento, a questão da alimentação, a questão relativa à compra ou à utilização de serviços, a questão da hospedagem e principalmente o que é gasto é, com, com atividades do meio turístico. Certo? Então são 5 elementos a serem trabalhados. Então a gente trabalha, para você ter uma ideia, o ano passado foi entrevistado cerca de 600 pessoas. Né? Então quando a gente começa a analisar, a margem de erro é em torno de 2%. Então, quer dizer, a confiabilidade 95% e o erro, que a gente pode dizer, 2%, ou para mais ou para menos. E esses 600 entrevistados envolveu qual público? Envolveu todos os públicos e em todos os polos. Para que você tenha uma ideia, a gente segmenta bem esses polos porque você tem características totalmente distintas dos frequentadores dos polos. Então, por exemplo, se você for pegar o frequentador do polo do Chuva de Bala, é um público totalmente diferente do frequentador do Estação das Artes, que é completamente diferente do frequentador lá do Festival de Quadrilhas, que é totalmente diferente daquele do polo lá na Feira do Bode. Ou seja, então são aspectos assim que a gente consegue caracterizar de forma distinta o frequentador, inclusive no que diz respeito ao nível de consumo, o que é realizado em termos de gasto e o que é investido, o que é investido por parte até mesmo daqueles meios, daquelas pessoas que vendem determinados produtos. Se a gente for pegar, por exemplo, o frequentador lá da Igreja São João, que a gente tem um polo lá, é totalmente distinto de todos os outros. Então, quer dizer, a gente consegue, primeiro, caracterizar toda a festa, consegue caracterizar os polos de formas distintas e consegue dar a identificação no que diz respeito ao tipo de investimento que vai ser dado em cada um daqueles determinados polos. Então é importante quando a gente tem essa fragmentação em relação à coleta dos dados, porque a gente já sabe especificamente o que a prefeitura vai ter que fazer em cada um desses polos, o tipo de atração que vai ser colocado e principalmente o que vai gerar de renda dentro daquelas determinadas áreas. Bom, a gente percebe que vocês deram algumas sugestões, né? A gente foi lendo a pesquisa antes dessa conversa e eu também já tinha visto, né, quando foi divulgado na imprensa local. E a gente percebeu que vocês deram algumas sugestões para o Poder Público Municipal com relação ao evento. O senhor pode relatar algumas dessas sugestões, se elas foram acatadas, se algumas já vão ser implementadas nesse ano, tendo em vista que a pesquisa foi referente a 2023? Sim. A prefeitura foi com muito bom grato, né? Eu posso dizer assim, que a prefeitura acatou muitas das nossas sugestões.
Uma delas, da precificação em relação à venda dos camarotes, ou seja, então a prefeitura já deixou de gastar cerca de R$ 1 milhão. A prefeitura já licitou a questão da venda dos espaços. Não sei se vocês sabem, mas toda a área da festa, ela é vendida para as pessoas, sejam aquelas pessoas que têm a sua calçada, sejam aquelas pessoas que queiram colocar o seu camarotezinho particular, né? Temos também a questão do treinamento que foi feito junto da Fé Comércio com o Sebrae, no que diz respeito às pessoas que se candidataram a vender, tanto os permissionários quanto os ambulantes. Eles vão estar todos uniformizados, vão ter a questão do treinamento no que diz respeito ao atendimento ao turista, ao folião, de uma certa forma. Temos também uma maior identificação por parte, em termos de padrão a ser colocado dentro da festa, ou seja, porque a identidade visual é um elemento extremamente importante no que diz respeito ao quê? A você dar cara ao evento e dessa cara que você dá ao evento, fazer com que aquilo torne-se uma marca. E essa marca possa ser posteriormente comercializada. Então, envolve números significativos no que diz respeito à economia. Ou seja, para que você tenha uma ideia, o ano passado a prefeitura gastou R$ 12 milhões. No ano passado tinha gasto 11 milhões e 900 mil, ou seja, então chegamos a uma capacidade limite da prefeitura gastar. Então, a partir de agora, ela tem que pensar em novos elementos para poder o quê? Diminuir esse valor investido e começar a utilizar de forma mais significativa a questão de investir direcionado especificamente para determinados tipos de público. É uma coisa que eu também gostaria de acrescentar: quando a gente fala da prefeitura vender os direitos, não significa de excluir a população de uma forma geral, mas fazer com que você tenha espaços aonde a população possa simplesmente assistir um show sem gastar R$ 1 no que diz respeito a esse processo. Somente para que você saiba como é que funciona em Campina Grande, como é que funciona em Campina Grande. Funciona da seguinte forma: a prefeitura vende o espaço, certo? E a exclusividade é um determinado tipo de bebida, que geralmente, como eu já falei aqui, envolve uma cerveja, uma água, um suco, um destilado, né? E efetivamente tem o direito de exclusividade de só vender naquele determinado espaço aquele produto. Então, em termos gerais, esse valor pode chegar a R$ 10 milhões, caso a prefeitura possa fazer a venda de todos os polos no que diz respeito à exclusividade, no que diz respeito a esse ponto. Então, quer dizer, é muito mais do que a gente imagina apenas a questão das atrações musicais que são apresentadas e que é a única coisa que o povo vê de forma geral. Gostei que fez até um trocadilho com um antigo slogan, né, do evento, Mossoró Cidade Junina, muito mais do que você imagina. Mas assim, a gente percebe que então o que a pesquisa vem trazer é uma proposta, vamos dizer assim, de profissionalizar o evento. Isso, né? De profissionalizar o evento, porque a gente entende que, claro, que não é gasto, é investimento, a população ela tem direito, né, à cultura, ao lazer, mas que a ideia é tentar fazer isso de uma forma mais profissional e mais rentável. E aí, nessa perspectiva, né, dessas sugestões que a pesquisa trouxe para o município, o que é que vocês traçaram de objetivo ou de algo no horizonte para o evento, para o Mossoró Cidade Junina? Qual nível, qual patamar ele pode chegar nos próximos anos? A própria prefeitura, quando estivemos lá conversando com o secretário Igor Beleza e Cadson, né? Na época nos chamaram, dia de sexta-feira, não sei que horas da noite. Professor, o que é que a gente pode fazer? Olha, vou ser bem claro com vocês da prefeitura. Vocês não têm mais condições
da de continuar à frente de todo o processo no que diz respeito ao Mossoró Cidade Junina. E pronta foi a minha surpresa quando ele disse: eu concordo. Ou seja, o evento cresceu muito mais do que a própria capacidade de gerir por parte dos profissionais da Secretaria de Cultura. Ou seja, tornou-se grande demais. Então você não tem pessoas em quantidade nem em qualidade. Ou seja, se a gente for pegar os dois últimos, o nível de aceitabilidade e de organização foi absurdo. Chegou a 96% em termos de bom e excelente. Ou seja, por parte da população, no que diz respeito à organização. A segurança foi outro ponto extremamente significativo, em torno de 94% de aceitação. Então, quando a gente colocou isso, aí foi justamente que a prefeitura já fez o quê? Já fez a licitação, já conseguiu economizar 1,5 milhão, ou seja, então, passo a passo, a prefeitura vai tomando conta de que é necessário esse processo de profissionalização. E esse processo de profissionalização ele não pode ser do dia para a noite. Ele tem que ser feito através de experiência e, aos poucos, à medida em que ele for sendo desenvolvido, ele vai sendo aplicado ou avançando nos estágios no que diz respeito a esse processo. Uma das coisas, eu posso dizer a você, meu doutorado eu fiz fora do Brasil, cheguei a conhecer 48 países e estive em várias festas, em vários locais que você tem todo esse processo de profissionalização. E poucos lugares do mundo eu vi um evento tipo o Chuva de Bala. Então é algo que me deixa muito orgulhoso. Hoje eu não sou moçoroense, mas fui agraciado com o título de cidadão moçoroense e muito me orgulho de fazer parte dessa cidade e contribuir com todo o processo no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades aqui. Então, não apenas trabalho na área do Mossoró Cidade Junina, mas também trabalhos fizemos para as empresas salineiras, ou seja, então, nada melhor do que você estar em um lugar, gostar de estar naquele lugar e contribuir para o desenvolvimento dessa cidade que eu não sou Rosalvo, mas eu amo Mossoró. A gente consegue perceber, professor, nitidamente no seu olhar, na sua forma de falar, o carinho que o senhor tem pela nossa cidade, né, pela cidade de Mossoró, e também o trabalho que, juntamente, né, através da universidade, o senhor vem desempenhando e a Faculdade de Economia também. E é muito importante esses resultados e essa interação, né, da comunidade acadêmica, dos professores, dos estudantes, né, com a cidade, com a localidade e a dinâmica socioeconômica daqui. Mas aí uma questão que também muito se fala, a gente percebe que as mudanças elas são necessárias, né? O processo de organização do evento ele vem se aprimorando, mas também foi levado em consideração os aspectos culturais, locais, de contemplar aqueles movimentos culturais, os grupos culturais e as manifestações da cidade, ou esse processo de modernização ele está se dando em paralelo também a esses grupos que já existiam. Na realidade, quando a gente vê, há uma preocupação dos prefeitos, né? Posso dizer, da gestão de Rosalba, da gestão do atual prefeito, Alisson, de se manter sempre um espaço para o artista local. Então, você pode ver que sempre há, ao lado das grandes atrações nacionais, você tem o quê? A apresentação mais regionalizada dos artistas daqui, da incorporação, por exemplo, no Chuva de Bala, dos atores da cidade, propriamente dito, cerca de 90% de todos os atores que estão lá são daqui de Mossoró. Você tem a definição nos polos, no que diz respeito à participação dos artistas locais. E o mais importante que eu verifico é de que tanto os prefeitos que passaram, né, sempre olham com carinho para os artistas locais, né? Então isso é muito importante, por quê? Porque você preserva
a diversidade cultural e principalmente dar espaço àquele artista local que é visto por essas outras pessoas. Como eu disse a vocês, pessoas de 18 estados diferentes, de 152 cidades diferentes. Ou seja, então você dá a oportunidade, dá uma vitrine a esses artistas de uma forma geral. Perfeito. E aí agora vamos para os números. Qual é a projeção, né, que o grupo de pesquisa, né, está fazendo para o Mossoró Cidade Junina esse ano? E com relação também ao impacto desse evento como um todo na nossa região. Qual é o impacto do Mossoró Cidade Junina, não só na cidade, mas também na nossa região? Estou vendo que você está com o nosso estudo nas mãos, né? Então, o economista, ele gosta de traçar cenários, né? E o que são cenários? Nada mais são do que previsões que fazemos de acordo com a evolução no que diz respeito ao evento, a um determinado tipo de processo. Então, há uma previsão nossa de que vamos chegar em 2026 com cerca de 300 mil pessoas aqui participando no Pingo do Meio-Dia, né? O ano passado a prefeitura divulgou cerca de 215 mil, mas nós tínhamos feito que no período máximo, né, tivemos cerca de 190 mil pessoas, porque conseguimos visualizar através da entrada e do reconhecimento facial. Então, ao longo do dia, em torno de 215 mil pessoas e no horário máximo de pico, cerca de 190 mil pessoas. 190 mil pessoas 190 simultaneamente. Então, a gente conseguiu, inclusive, demos algumas sugestões, que foi a ampliação do espaço. Então, hoje o espaço, para que você tenha uma ideia, vai após a Socel, ou seja, onde ficava aquele parque. Então, vai recuar cerca de 200 metros, onde você vai ter, inclusive, a questão de um palco, ou especificamente um trio parado ali. Para quê? Para que você não tenha uma concentração e corra o risco de ter algum tipo de acidente, principalmente aqui em frente do teatro, né? Para você não ter uma aglomeração muito grande ali. Então, a prefeitura entendeu que é importante que a gente possa ir mesclando esse fluxo de pessoas justamente para evitar algum tipo de acidente, que espero que não aconteça. Mas quando a gente fala em termos de multidão, você tem qualquer risco que, de certa forma, pode ser minimizado em relação ao funcionamento, né? Além disso, tem também a questão dos camarotes, que tiram uma grande área no que diz respeito à circulação das pessoas. Então, inclusive, os números de camarotes foram reduzidos justamente visando ter uma maior quantidade de pessoas circulando, principalmente nas áreas de calçada, de uma forma geral. E sobre o impacto do evento para a nossa Sim. região? Vamos Isso foi lá. trabalhado na pesquisa? Nas outras pesquisas, nós não tínhamos essa dimensão. Entretanto, junto com a professora Elza e o professor Etevaldo, nós vamos executar uma mudança no que diz respeito à metodologia. Eu falei daqueles 5 elementos que eu disse: deslocamento, alimentação, hospedagem, a realização de serviço. Para que vocês tenham uma ideia, nós tivemos no Mossoró Cidade Junina do ano passado 1.500 ônibus. 1.500 ônibus, se você for colocar por baixo em torno de 40 pessoas, você tem cerca de 60 mil pessoas circulando. Então, uma das perguntas que será feita nesses 5 elementos é: onde você comprou a sua bebida? Onde você comprou a sua roupa? Onde você fez o seu cabelo? Onde você pintou suas unhas? Então, vamos ter a dimensão de que não apenas em Mossoró se movimenta em razão do Mossoró Cidade Junina, mas em todas aquelas cidades circunvizinhas que as pessoas realizaram algum tipo de gasto
para poder vir participar do evento. Então a gente vai ter agora uma dimensão do volume total do que vai circular na cidade e onde circulou esse dinheiro. Porque muitas vezes você diz, circulou cerca de 290 milhões de reais. Perfeito. Só que você tem esses furos, digamos assim, que são essas pessoas que executaram esse tipo de consumo em um outro município. Então a gente vai ter condição de dizer, prefeito Alisson, circulou dentro da cidade, digamos assim, 100 milhões, mas ao redor de Mossoró, nas cidades como Governador, Baraúna, Areia Branca, circulou mais 100 milhões. Ou seja, então a gente vai ter condição de dizer que não efetivamente somente em Mossoró circula recursos, mas também nessas outras cidades que as pessoas vão executar algum tipo de despesa para poder vir à festa aqui do Mossoró Cidade Junina. Maravilhoso. Infelizmente, vamos ter que chegar ao fim do nosso papo. Se deixasse aqui, a gente ia para 2, 3 horas de assunto. Eu, como uma pessoa que ama o Mossoró Cidade Junina e que não perde uma noite, né, poderia conversar por muito tempo. Mas aí, professor Léo, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. E aí eu queria deixar agora a oportunidade para o senhor dizer onde as pessoas podem consultar esses dados, onde podem obter mais informações sobre essa pesquisa. Bom, essa pesquisa pode ser consultada na página da CDL, então você consegue entrar lá na parte de estudos e consegue visualizar todos esses dados. Então, desde 2017, você consegue visualizar esses dados lá no site da CDL aqui de Mossoró. Muito obrigado, professor. Essa foi o nosso episódio sobre a pesquisa realizada pela Faculdade de Ciências Econômicas, na coordenação do professor Léo Vigildo, né, a respeito do impacto econômico do Mossoró Cidade Junina. Contamos com vocês no nosso próximo episódio. Não deixem de seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, @economiaexplica_DEC, isso, @economiaexplica_DEC. E até o próximo episódio com mais temas importantes e relevantes para a nossa economia e para a comunidade acadêmica. Até o próximo episódio.